Agora, para poder executar todas essas funções, existe a legislação que rege o sistema registral imobiliário. Mas uma coisa de grande importância no sistema são os princípios em que se emolduram, que se amoldam ao sistema registral imobiliário e que dão vida para que o registrador possa interpretar o que existe na lei, interpretar situações que aparecem na vida real e com isso dar mais efetividade ao sistema registral imobiliário. Existem princípios que são normativos, da própria norma de direito registral, na Lei 6.015 ou outras leis que tratam do direito registral. Mas existem princípios que são supranormativos. Por exemplo, um princípio que nós vamos falar daqui a pouco, segurança jurídica. É um princípio que ele rege todo o direito imobiliário, mas de extrema importância para o sistema registral imobiliário. E o que são os princípios? Os princípios, como diz a doutrina alemã, a doutrina espanhola, são do direito registral, são as orientações fundamentais que informam essa disciplina, que informam a disciplina do direito registral imobiliário. E que dão as pautas, que dão os caminhos e a solução para os problemas jurídicos existentes no direito positivo. Então os princípios são tudo. O registrador de imóveis tem que conhecer princípios, tem que entender princípios, tem que estudar princípios, tem, como diz um professor nosso, o professor Zé Nadir, tem que respirar princípios, que isso dá solidez e dá condição para que ele entenda, para que conheça mais o sistema registral imobiliário. E quais são esses princípios que a gente trabalha? Vamos falar mais um pouquinho. O princípio é tão importante que precisamos falar que o conhecimento e domínio dos princípios no registro de imóveis permitem ao estudioso a compreensão do sistema, facilitando o sentido e aplicação das normas legais que o disciplinam. Então ele vai conhecer o sentido de uma norma, em vez de estar com a interpretação muitas vezes radical, uma interpretação sistemática, uma interpretação literal, ele usa de todas as formas de interpretação para poder entender aquela coisa. Isso, o princípio, dá essa solidez para ele. Atingindo com isso o aprimoramento do direito registral imobiliário, visando, ora, sua acomodação ao contexto. As leis mudam o entendimento de determinada coisa. Vou dar um exemplo para vocês, reserva legal. Reserva legal, alguns anos atrás, ele era tido apenas para supressão, quem ia suprimir mata. Agora, a partir da Constituição de 88, ela é muito mais do que isso. Ela é importante para a vida, mudou-se o entendimento do mesmo instituto e o registro continua o mesmo. Então a gente acomoda esse instituto do direito ambiental no sistema registral para dar publicidade. Então, ora acomoda ao contexto, ora sua adaptação às novas circunstâncias que acontecem dia a dia. Por exemplo, surge um novo instituto, está aí agora essa ação demarcatória. A lei registral não precisa de ser modificada. A lei registral é aquela e a gente utiliza dos princípios para acomodar aquela nova situação no sistema registral imobiliário. O que nos possibilita isso é o conhecimento dos princípios, como diz o professor Zé Nadir, em virtude de modernos institutos que a todo momento surgem para regular as transformações da economia e da sociedade. Então os princípios são tudo, né? Quem conhece princípio trabalha com muito mais facilidade dentro da lei registral. E quais são esses princípios? Vamos dar uma passadinha rápida nesses princípios, né? O primeiro para nós que é o mais importante, que é o mote, que é a função do sistema registral imobiliário, que é da segurança. Que segurança que é essa? Segurança para o direito de propriedade, segurança jurídica ao direito de propriedade. A segurança, ela nasceu da necessidade de garantir aos negócios jurídicos, essa segurança moldou o Estado a desenvolver instrumentos que são regulados e autorizados pela ordem jurídica, com a função de salvaguardar-lhes de uma ação abusiva até do próprio Estado. Essa é a ideia de segurança jurídica. Quer dizer, segurança é certeza que a pessoa tem de que uma lei editada, uma lei publicada, ela vai ser cumprida. E que o sistema registral imobiliário garante, com os seus instrumentos de publicidade, seus instrumentos de instituição do direito, essa certeza que o Estado dá, até contra o próprio Estado. Uma desapropriação, por exemplo, o sujeito tem que provar que é proprietário. Então, contra o próprio Estado, ele prova que é proprietário daquele imóvel e recebe a sua desapropriação. Isso tudo é segurança jurídica, que a gente vê em duas vertentes no sistema registral imobiliário. A segurança ela é garantida por meio de aplicação de diversos princípios, irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito aos direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito, quer dizer, feita uma escritura num certo momento da legislação, mesmo se mudar a legislação, aquela escritura continua a prevalecer para o sistema registral imobiliário, para efeito de registro. A outorga da defesa e do contraditório, no caso de dúvida, né? Ficção do conhecimento, fé pública, né? Devido ao processo legal, existe um processo registral, independência do registrador imobiliário na qualificação do registral, etc. Mas essa segurança, como eu dizia, tem duas vertentes. A segurança jurídica é chamada de estática e a segurança jurídica dinâmica. A estática ela é produzida através de uma legislação.
A gente sabe que uma mesma legislação, a legislação no caso, a legislação federal, rege todo o sistema registral brasileiro. A mesma lei que rege no Amazonas, que vigora no Amazonas, vigora no Pará, vigora em Brasília, vigora em Minas, vigora no Rio Grande do Sul. Então, essa segurança ela é dada pela lei federal. Existe uma lei federal, Lei 6.015, que ela é imutável. Ela é imutável por leis menores, ela é imutável por resoluções de tribunais, etc. Isso é segurança para o adquirente, segurança para o proprietário. É a chamada segurança jurídica estática. E também a vertente da segurança jurídica dinâmica. O processo de registro executado pelo registrador imobiliário, a dinâmica do processo, ela é pautada também nos termos da lei federal que rege a matéria. Então, o princípio da segurança jurídica para nós é fundamental, tanto sob o ponto de vista de uma legislação geral que rege o sistema imobiliário, quanto de uma legislação que determina um certo processo que tem que ser obedecido sob pena, se descumprido, causa insegurança que para nós é abominada pelo sistema registral imobiliário. Então, o princípio de segurança jurídica não é um princípio registral, é um princípio de todo direito que é aplicado exaustivamente, com muita força, pelo sistema registral imobiliário. Então, depois de falar do princípio da segurança jurídica, nós vamos tratar dos princípios normativos, aqueles que existem na Lei 6.015 e que com ele trabalha o registrador de imóveis a todo momento. O primeiro princípio que nós vamos tratar é o princípio da inscrição. A inscrição significa que a constituição, a transmissão e extinção dos direitos reais sobre imóveis só se operam por ato inter vivos mediante a sua inscrição no registro imobiliário. Quer dizer, ele nasce, o direito real nasce a partir do registro, a inscrição é registro no sistema imobiliário, né? E o registro ele tem efeito constitutivo, se constitui o direito, ou declaratório, declara o direito no sistema registral. Mas tanto essa constituição quanto essa declaração nunca tem o efeito saneador de limpar qualquer impureza que tenha no negócio jurídico feito ou em alguma nulidade que estava encoberta nos registros anteriores. Tanto que a presunção do sistema registral brasileiro ela é relativa, ela é juris tantum, ela não é absoluta, iure et de iure, né? O sistema brasileiro ele é de presunção relativa, mas é um sistema muito seguro. A gente vê nos sistemas registrais do mundo a presunção absoluta no sistema alemão, mas é um sistema pesado, carregado, demorado, ao contrário dessa agilidade que tem o sistema registral brasileiro, e a gente nota nesses anos que nós temos de conhecimento do sistema registral que é muito difícil ser derrubado um registro, porque o sistema registral hoje funciona e muito bem. Então, o efeito da inscrição, ele produz o efeito constitutivo ou declaratório, nunca saneador de irregularidades que existiam no passado quanto àquela propriedade imobiliária. O outro princípio, que na verdade são dois princípios que se unem em um só no sistema brasileiro, é o princípio da presunção. Eu acabei de falar, a presunção do sistema é relativa. Olha, a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Então, a presunção relativa ela é destrutível, ela admite prova em contrário. Mas a prova é uma prova muito robusta, uma prova tem que ser muito bem feita e se houver o registro, normalmente é quase que impossibilitado de haver destruição desse registro, né? E o outro princípio é o princípio da fé pública, que é determinado mais recentemente no sistema registral pela Lei 8.935, de 18 de novembro de 94, que ele é o Estatuto do Notário Registrador. Ela é prevista na Constituição Federal, que fala que é vedado à União, Estado e Município, quer dizer, a todos que habitam aqui, negar fé a documentos públicos, e o documento que o registrador e o notário emitem é um documento público, mas na 8935 fala que o notário ou tabelião e oficial do registro ou registrador, dentre eles incluído o registrador de imóveis, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a fé que a Constituição dá, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. Então, a fé pública, quem nos outorga é a própria Constituição. E a Lei 8935, que é o nosso estatuto, nos vincula a essa fé pública através do artigo 3º. Um outro princípio que a gente pode dar uma passada rápida é o princípio da prioridade. Existe uma cadeia de prioridades no sistema registral. Prior tempore portior injure. Quem é primeiro no tempo tem preferência no direito. Se houverem dois títulos, se existirem dois títulos que têm o mesmo direito, um tem preferência sobre o outro e quem é que avalia essa preferência? O registro de imóveis. Não é uma situação difícil, mas a propriedade é vendida para duas pessoas, por duas escrituras públicas. É possível isso. Aquele que registrou primeiro, ou que tem registro, porque quase o segundo não existe possibilidade de registro, aquele que registrou tem o direito.
aquele existe o direito sobre ele. Duas servidões sobre a mesma faixa, por exemplo, o primeiro que registrou tem prioridade sobre o segundo. Hipoteca, várias hipotecas sobre o mesmo imóvel. Aqueles que registraram primeiro têm preferência sobre o segundo, terceiro, quarto, quinto e daí para frente. Então, esse princípio da prioridade ele é determinado pela protocolização do título no sistema registral, conforme a data da sua apresentação. A preferência dos direitos reais, por exemplo, no caso de hipoteca, o primeiro que hipoteca, o primeiro credor, tem preferência sobre o segundo no caso de reaver o seu crédito. E quem determina essa preferência é o registro no registro de imóveis. É o registro dando vida ao choque dos direitos reais e dando preferência para quem primeiro, para aquele que acordou primeiro, para aquele que registrou primeiro. Outro princípio de muita importância é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, na verdade, ele rege a vida do registro de imóveis através de uma coisa chamada qualificação registral. Qualificação é compatibilização do título apresentado com o direito existente, com a legislação em vigor, com a matrícula que existe no imóvel. Então, quer dizer, o direito e a matrícula são compatibilizados para verificar se existe a possibilidade do registro. Eu verifico se fulano, quando vendeu, se ele comprou, por exemplo, solteiro e está vendendo casado, tem que ser levado a certidão de casamento para ser averbada. Se existem ônus, se existem cargas, se existe qualquer restrição de direito de propriedade, isso tudo é feito pela qualificação registral. É o que determina que só podem ter acesso ao registro títulos que reúnam os requisitos de validade e perfeição estabelecidos por lei. Para que isso? Para dar segurança jurídica para o negócio. Esse é um princípio que deve ser observado e tem que ser observado pelo registrador. E a lei registral traz no seu rol esse princípio. Outro princípio de muita importância é o da continuidade dos registros. O princípio da continuidade é o princípio que determina que deve existir uma cadeia de titularidades da qual se farão sequencialmente os registros dos direitos, um se apoiando no outro e um derivando do outro. O princípio da continuidade é visto sob duas funções, duas visões. A ele é atribuído duas visões. A visão objetiva do objeto, o sujeito só pode transferir o que tem. Se ele tem um lote registrado e nele construir uma casa, por exemplo, ele tem que regularizar essa casa para transferir, porque senão não tem continuidade, ele não pode transferir, ele tendo registrado um lote, transferir um lote e uma casa construída, ele tem que regularizar. Então, do lado objetivo, ele é visto. Ele só pode transferir se ele for proprietário, né? Ele não pode transferir um imóvel rural, por exemplo, ele tem 100 hectares. Ele fez a medição, deu 130 hectares. Se ele não houver a regularização desse imóvel, ele não pode fazer a transferência dos 130 hectares. Então, ele é visto sob o lado objetivo, mas também sob o lado subjetivo. Eu acabei de falar, se o sujeito for solteiro e casou, tem que averbar a certidão de casamento. Se ele divorciou, tem que fazer a averbação do divórcio. Se houve partilha, registra-se a partilha dos bens, que fica para o marido, para o ex-marido ou para a ex-mulher, para que possa dar sequência à continuidade dos registros. É um se apoiando no outro, como nos dizia o direito, como são os elos de uma corrente. Né? O princípio da continuidade é como se fosse os elos na corrente. Se não houver um elo, se rompe a corrente e com isso cai a segurança de todo o sistema. Um outro princípio é o princípio da instância. Pedido, instância pedir. O princípio da instância, também chamado de rogação pelo direito espanhol, é o princípio que determina que todos os atos praticados são provocados pelo interessado. Só existe um ato no sistema registral que não é provocado pelo interessado, que é a modificação de nome de rua, modificação de nome de logradouro, rua, praça, avenida, cidade. A cidade tinha um nome, por exemplo. Houve uma modificação do nome daquela cidade, o município pode solicitar o registro, ou o oficial pode, por si só, levar e corrigir o nome em todas as suas matrículas, todos os seus registros. Né? Mudou o nome de rua, pode solicitar uma certidão da prefeitura, o próprio oficial, e fazer essa modificação dos nomes da rua em todos os registros existentes. O único ato que é possível sem provocação do interessado. Todos os outros atos registrais são provocados pelos interessados, pela parte que se interessa pelo registro. Esse princípio é chamado princípio da rogação. Nenhum registrador pode, por si só, provocar um ato de registro ou averbação sem que o interessado dele participe. Isso dá segurança. Um outro princípio é o da publicidade. Publicidade é tudo no registro, né? Publicar é lançar ato ou fato juridicamente relevante, isso é importante. Ato que não tenha relevância jurídica não deve ser levado ao registro de imóveis, né? Uma liquidação da casa aí, nós não temos nada com isso, né? Por exemplo, o Ricardo Eletro faz uma liquidação, nós não temos que lançar nos imóveis do Ricardo Eletro que existe liquidação. Nós temos que lançar atos de importância
importância para a propriedade imobiliária, né? Não para a vida negocial. Então, juridicamente é relevante, averba-se e faz a publicidade disso. Essa publicidade, esse ato ou fato, seja público ou privado, ele é lançado em livro próprio do registro, no livro 2 ou no livro 3, no sistema registral imobiliário, com referência ao direito, indicando o agente interessado para tal ato ter efeitos externos e ser de conhecimento público. Por exemplo, uma convenção de condomínio, extrema importância que seja averbada no registro de imóveis, para que todos os condôminos tenham conhecimento das condições, da situação, do que existe na vida do condomínio edilício. Né? Se pode criar cachorro, se o porteiro tem que ficar o dia inteiro, etc. É importante que esses atos sejam publicizados, independente da publicidade aquisitiva, que é adquirir a propriedade imobiliária, da publicidade administrativa, que é lançar os atos da administração. Todos os atos referentes à vida do imóvel, tanto da aquisição quanto da utilização do imóvel, devem ser averbados em nome do princípio da publicidade. E também em nome desse novo princípio que hoje está sendo muito utilizado, que é chamado princípio da concentração. Artigo 246 da Lei 6.015, que fala que além dos casos expressamente indicados na Lei 6.015, no artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências, de forma geral, tudo que for ocorrência que por qualquer modo alterem ou tenha influência no sistema registral imobiliário. Então, esses são, demos uma visão rápida dos princípios registrais que, na verdade, pautam a atividade do registrador, dão segurança e dão atividade para o sistema registral imobiliário. Outras aulas a gente conversa mais, trabalha mais com esse fantástico sistema de registro da propriedade, que é um dos sistemas mais perfeitos do mundo e que garante a aquisição, a transmissão e garante, na verdade, o desenvolvimento do país através do sistema registral imobiliário. Muito obrigado e até a próxima aula.